a Boca do Lixo, para quem não conhece, né, esse apelido é de uma região geográfica ali no centro de São Paulo, que é cruzamento, ali um quadrilátero de ruas, que tem principalmente a Rua Vitória e a Rua do Triunfo, né, que eram desembarcaram as tropas da Segunda Guerra Mundial, então Vitória e Triunfo, né, são de certa maneira sinônimos. Então o cruzamento dessas duas ruas é onde ficavam as produtoras, nessas ruas ficavam as produtoras de cinema popular ali dos anos 60, 70 e 80, né, escritóriozinhos muito modestos, mas ali dentro tinha produtores independentes fazendo o cinema mais consumido da história do cinema brasileiro. Então, o interessante da Boca do Lixo é que foi o único momento na história do cinema brasileiro em que se fez um cinema autossustentável. O filme era financiado pelo produtor em acordo com os distribuidores, né? Então ele falou: olha, a gente vai fazer um filme assim, pô, eu quero distribuir. Daí o cara fazia um adiantamento, pagava o filme, esse filme era produzido, lançado, dava uma bilheteria astronômica, que esses filmes davam muita bilheteria, mais de 1 milhão de espectadores, muitos deles. E aí isso pagava todo mundo e tinha dinheiro para investir no próximo filme e assim por diante. Então, era um sistema que se autofinanciava, né? Esses filmes da Boca do Lixo, nenhum foi produzido pela Embrafilme ou qualquer outro mecanismo ali de fomento de produção nacional, mas eles eram muito populares. E qual que era o apelo popular dos filmes da Boca do Lixo? E inequivocadamente era o erotismo, né? Era filme de mulher pelada. Então, os títulos sempre tinham algum apelo erótico, né? Se fala até, né? Se define, inclusive, que existia um star system na Boca, ou seja, tinha um sistema de promover as estrelas, e as estrelas eram as mulheres, né? Então, quando a gente fala da Boca do Lixo, raramente a gente vai lembrar de atores ou de homens, embora tenha, por exemplo, o Davi Cardoso, né, que é super importante. Mas a gente vai lembrar da Helena Ramos, Aldine Miller, Zaira Bueno e assim por diante. Então, esse star system da Boca, né, essas mulheres da Boca, que eram todas bonitas, jovens, sensuais e assim por diante, elas eram chamariz desses filmes e elas eram estampadas nos cartazes. Então você tinha uma mulher seminua num pôster com título usando alguma palavra ali de apelo sexual, né, de apelo erótico, né, independente de qual fosse o nome. Né? E então, naquele momento, né, é importante a gente entender isso. Naquele momento, a única maneira de você ver erotismo, de você ver cenas de sexo que não eram explícitos, né, eram cenas simuladas, era você indo ao cinema. Né? Não tinha outra maneira, não existia videocassete e isso, sem dúvida, não ia passar na TV. Quando passava, eles censuravam. Então, a ideia de você poder ir no cinema para ver mulheres nuas ou, né, cenas de sexo atraía uma parcela enorme do público, né? Era um apelo evidente. Fora do Brasil, isso é chamado de exploitation ou sexploitation. Então, a Boca do Lixo é o exploitation brasileiro. Então, é muito importante a gente entender que é um cinema popular que é apelativo mesmo. Né? Isso é uma qualidade, é uma característica, não é um defeito. Hoje em dia, o cinema da Boca ele é muito mais cultuado e mais levado a sério do que na época. Na época, ele era simplesmente desprezado pela crítica, era ignorado. O crítico não perdia tempo vendo esses filmes. E qual que é o mais interessante, o que mais chama atenção nesses filmes da Boca? É que eles eram taxados de pornô chanchada, ou seja, filmes em que a presença de cenas de sexo era o que fazia o filme ser vendido e ser assistido. Isso é verdade, né? Não tem como a gente contestar isso. Porém, a pornô chanchada ele não é um gênero, né? Era muito mais um rótulo pejorativo, né? Vem da chanchada. A chanchada eram os filmes em que a história era interrompida por números musicais. A pornô chanchada é quando a história é interrompida por cenas de sexo, né? Por isso vem o pornô. Mas o gênero desses filmes, eles muitas vezes não eram percebidos pelo título, pelo cartaz, ou às vezes até mesmo pela sinopse. Mas quando você ia assistir, muitos desses filmes eram histórias policiais,
tinha filmes de ação, tinha muito faroeste, né? O feijoada western, como ficou conhecido, o faroeste da Boca do Lixo, tem mais de 100 filmes produzidos. Né? Então, é onde se praticava o gênero de uma maneira mais convencional, digamos assim, mais tradicional, embora com esse elemento erótico. E muito filme de terror. Né? Então, se cunhou, né, ali na Boca essa tradição de fazer filme de terror. E o Mojica teve participação nisso, né? Então ele tem participação lá no pioneirismo, depois como ele era um cara ali paulistano, ele também teve participação. Mas muitos cineastas começaram a seguir esses caminhos de maneira espontânea. O próprio Davi Cardoso, como eu mencionei, o Jean Garret, que é um cara que ele lançou, Fauzi Mansur, né? Vários caras assim muito talentosos, o Di Fraga, o Luiz Castellini, o John Doe, Juan Bajon, Alfred Sternheim. Então, todo mundo que produzia ali na Boca acabava fazendo um filme de terror. Aí ele acaba desenvolvendo algumas características próprias que, de novo, vou dizer, né, eu particularmente acho fascinante, assim, que é o fato de que a gente são filmes que raramente têm sobrenatural, né? Então o terror ele é muito mais físico, ele é muito mais ali de assassinos cruéis, né? De histórias muito urbanas, né? A Boca adorava filmar na praia também, porque é um lugar que dá para você colocar gente pelada sem muita preocupação. Mas o cinema da Boca ele é muito urbano, ele é muito vinculado à cidade de São Paulo. E aí várias histórias tinham ali assassinos, né, psicopatas e assim por diante. Mas a característica que marca a Boca, que me encanta, é que muitos desses vilões, na verdade, eram mulheres, eram vilãs. Né? Então, é onde tem, em toda a filmografia de horror que eu consegui estudar, é o lugar onde mais tem mulheres vilãs, ao invés de homens psicopatas. E eu tentei encontrar várias respostas para isso. Para mim, tem a ver com essa história do Star System. Né? Então, é muito mais interessante você colocar a Helena Ramos, que vai aparecer do início ao fim matando gente, do que você ter a Helena Ramos e ela ser uma vítima que vai sair do filme com 15 minutos ou 20 minutos. Né? Então, as mulheres fatais da Boca, que a gente pode chamar assim, é um fenômeno bem interessante, que a gente não vê no cinema americano, a gente não vê no cinema europeu. Né? Essa permanência, essa reincidência, digamos, de personagens femininas que são assassinas, que são, às vezes, voltam como fantasmas vingativos e assim por diante. Né? E também gera um outro fenômeno que eu acho muito interessante, que são os filmes em episódios. Então você vai assistir um filme erótico ali e são 3 histórias. Né? E às vezes as 3 histórias são de terror, às vezes uma é, outra não é, tal. Que também usa a presença dessas diferentes mulheres. Então uma estrela um episódio, depois o outro e assim por diante. Né? E aí a gente tem a Matilde Mastrange, tem a Patrícia Scalvi, então tem um grande elenco aí interessante. Mas é um cinema bastante agressivo, bastante violento. Ele talvez seja o mais violento feito no Brasil até então. Ele é calcado em muito estupro, muitas cenas de violência sexual. Né? O Juan Bajón, por exemplo, fez o Estripador de Mulheres. Né? Então, ali a gente já está diante de um caso específico ali de um assassino misógino. Né? Então, só que isso é coerente com a ideia da Boca do Lixo de explorar ali fetiches ou conteúdo sexual. Né? Combinado com violência, dá essa receita. Então, é um cinema assim, bastante agressivo, bastante virulento até, mas tem uma quantidade interessante assim de filmes bons. Né? Tem muito filme ruim na Boca, muitos filmes eram feitos por cineastas assim sem treinamento nenhum. Né, alguns até com pouca escolaridade mesmo, né, pouquíssimo domínio, era gente que vinha para São Paulo com sonho de ser artista e acabava virando ou ator ou técnico, ou às vezes até diretor. Então, é um cinema fascinante como um fenômeno cultural, econômico, social e assim por diante, mas a qualidade ela precisa ser filtrada, como tudo, né? Então, mas mesmo assim, a quantidade de coisas interessantes que tem na Boca chama a atenção. Tem um pequeno clássico na Boca do Lixo, que é O Pasteleiro, dirigido pelo Davi Cardoso,
estrelado pelo John Doe e pela Alva Tadei, que é um pasteleiro, né, como o título indica, que ele faz pastel com carne humana, né, carne de prostitutas que ele pega ali. Então, isso para mim resume perfeitamente, e é um filmaço, né, é super bem feito, escrito pelo Odi Fraga. Isso sintetiza o que é a ideia da boca, né? A violência sexual, né, extremamente cruel e gráfica, numa cidade que é exatamente isso, né? Extremamente cruel, violenta, né? A cidade de São Paulo. Quando a gente vê, por exemplo, o que é produzido no Rio, em termos de erotismo, né, no Rio de Janeiro, são umas coisas mais cômicas, mais galhofeiras, assim, não tem muito essa perversão. O cinema da boca, ele é bem pervertido, mesmo, assim, ele tem, você vai encontrar, os filmes de terror, vai ter ali necrofilia, vai ter coisas bastante pesadas, né, canibalismo, não pegava leve, não, E a não boca do dava, não lixo. dava problema com a censura? Olha, alguns desses filmes são ali no período da abertura, né? Quando começa a ter a abertura na boca, Hum. que é 80, 81. Muitos dos filmes que eu estou falando são de 81, 82. Mas, por exemplo, tem um filme que eu gosto muito, chamado Amadas e Violentadas, de 1975, 76. Produzido pelo Davi Cardoso, estrelado por ele e dirigido pelo Jean Garret. É o segundo filme que eles fizeram juntos. O primeiro é um filme perdido, que também era de terror. Esse é um filme de um serial killer, um psicopata, vivido pelo próprio Davi Cardoso, e ele sai matando mulheres, né, obviamente. O Davi era um dos poucos astros da boca, galã, um cara bonito, articulado, produtor, diretor, roteirista e tal. Então, ele era quem mais sustentava uma história. O resto, como eu falei, primordialmente mulheres, né, como protagonistas. Então, esse filme, eu acho ele muito bem feito, ele é até bem pesado, mas assim, ele não chega aí respondendo o que você perguntou, ele não chega a ter um conteúdo que você fala assim, cara, isso é altamente censurável. Né? O pasteleiro, por exemplo, ele chega às raias do sexo explícito. Tem umas cenas ali que você fala, cara, ele só não mostra, mas está rolando. Mas tá lá. Né? Então, a transição que tem ali de 1980, 81 para o sexo explícito acaba, primeiro, né, eles conseguem, na época, liminares para exibir os filmes, né? Tem advogados que se especializam em liberar filmes, tem umas coisas que são Hum. típicas da cultura brasileira. Mas quando a Boca do Lixo começa a fazer sexo explícito, os filmes despencam para um abismo de qualidade, eles ficam horríveis, ficam muito ruins mesmo. O Fauzi Mansur, por exemplo, que é um cara que fazia uns filmes ótimos de vários gêneros e muita coisa de terror, ele faz filmes pornôs péssimos, que são ruins como pornô mesmo, não como cinema apenas. E aquilo acaba causando o fim da Boca. Hum. Porque no momento que eles começam a oferecer produtos de baixíssima qualidade, feitos às pressas, só para estrear no cinema para a pessoa ter o frisson de ver sexo nas telas, aquilo rapidamente se esgota e quando surge o videocassete, as pessoas param de ir no cinema para ver pornô, para alugar a fita e pegar filmes até de melhor qualidade. Então a Boca termina de maneira melancólica, né, sendo vítima, de certa maneira, da própria tradição que eles cavaram, que se eles dependiam do apelo erótico para vender os filmes, quando chega o sexo explícito, você tem que ser coerente e continuar, né, com esse apelo erótico. Aquele momento não era vamos ser elegantes e manter a postura, mas quase que a totalidade de quem fazia esse cinema mais erótico não adere ao explícito. Então você Ah. não tem ali Aldine Miller, Helena Ramos, Matilde Mastrange, né, todos esses nomes que eu falei, elas não vão fazer sexo Não, você está explícito nas falando telas. das atrizes, os atores e atrizes, mas os diretores acabaram Sim, aderindo, né? sim, eles são praticamente obrigados, né, a fazer isso. E com todos que eu consegui conversar, incluindo o Mojica, o Francisco Cavalcante também, eles odiavam isso, eles detestavam fazer pornô. O Francisco Cavalcante fez um filme junto com o Mojica chamado Filho do Sexo Explícito,
que é um filme que ele está tentando restaurar até agora, que dentro do filme tem uma discussão sobre isso. Tem uma mesa de bar que está o Mojica, o Francisco Cavalcante e mais dois personagens que agora eu não lembro quem era, eles falando, olha, o sexo explícito vai acabar com o nosso cinema, então, isso dentro do filme. Né? Então, eles tinham essa discussão. O Mojica, quando ele faz pornô, ele faz lá o 24 horas de sexo explícito, ele falava, ele falou, vou fazer um filme pornô tão nojento que as pessoas vão parar de consumir pornô. Né? E ele botava anúncio em jornal procurando mulher feia. Né? Isso é verdade, não é lenda do Mojica. Você encontra esses anúncios. Tá? Ele repetia essa história, inclusive, muitas vezes. Eu achava que era mentira, até que eu encontrei o anúncio lá, procura-se mulher feia para fazer filme pornô. Então, e nada necessariamente contra pornografia ou sexo explícito, nenhum discurso moral cabe nessa hora. Mas eram pessoas extremamente talentosas para narrativas mais complexas, que simplesmente apontar a câmera para um casal, para uma orgia ali, e ficar filmando uma coisa quase que documental, sem nenhuma sofisticação, é o fim da picada, realmente. Né? O Jean Garret, que fazia filmes ótimos, eu adoro a filmografia dele, né? Ele tem coisas incríveis ali, ele vai fazer uns pornôs horríveis também. Então, acaba a vida desse pessoal. O Fauzi Mansur, né, que sempre usou o nome dele, ele começou a fazer pornô assinando Victor Triunfo. E por que é Victor Triunfo? Por causa das Rua Vitória, Rua do Triunfo, né? que é ali a boca do lixo. Então ele assume ali uma persona que é né, a própria boca do lixo incorporada nele. Mas ele falou, não vou nem botar meu nome nisso, não. Victor Triunfo dirigiu.